boa noite. Estamos aqui no Centro Universitário Estácio de Sá, aonde nós vamos fazer um podcast hoje, uma entrevista com a nossa coordenadora, professora Ariane Meneghetti. Estamos aqui também com os nossos acadêmicos do curso de Direito, da parte de Direitos Humanos, do professor Vilmar. E vamos agora fazer algumas perguntas para a nossa coordenadora e professora. A primeira pergunta é: o que a senhora é especializada? Como que funciona seu trabalho aqui na Estácio? Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com esses acadêmicos do curso de Direito, em plena o término de formação deles, já enfatizando a importância, dos direitos humanos para a nossa sociedade, para o meio acadêmico, inclusive. E a inclusão, ela faz parte de todo esse movimento dos direitos humanos. O meu nome, eu sou a professora Ariane Meneghetti, eu sou docente da faculdade do Centro Universitário Estácio de Campo Grande, sou coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico na AP, sou coordenadora da Comissão de Avaliação, a CPA, e também sou psicopedagoga institucional e clínica, atendo fora da faculdade, e aqui na faculdade nós desenvolvemos um trabalho psicopedagógico institucional. Top, tudo isso mais um pouco, galera. Bora lá então para as perguntas agora. Vamos começar. Professora, o que é de fato o transtorno do espectro autista? Então, quando a gente fala de TEA, o transtorno do espectro autista, ele é uma condição, uma condição em que o ser humano, ele adquire essa condição de autista, na verdade, tem uma propensão já genético, e ele é autista, então não é uma doença que vai passar. Autista é um autista, é uma condição, é um transtorno do espectro autista, uma neurodivergência que a gente precisa respeitar muito. Então, quando a gente trata de um autista, de um TEA, a gente tem que enfatizar que não tem cura. Autismo não tem cura, o autismo ele é condicionado, e a pessoa ela tem toda uma condição de ter uma vida dentro da normalidade, como qualquer outra pessoa. Só precisa ter as terapias adequadas para o desenvolvimento dele, assim como qualquer outra pessoa em qualquer outra dificuldade de aprendizagem, qualquer outra neurodivergência, qualquer outra deficiência também precisa de algumas tratativas para se tornar uma pessoa mais próxima de uma pessoa que consiga realizar tudo o que for de melhor na vida dele. Então, é uma condição, não é uma doença, não tem cura. Tem que ser tratada com respeito, com cuidado, e tem que ter muita consciência quando a gente fala de autismo, porque tem muito estigma sobre o autismo, infelizmente, Falam que é uma doença, falam que a pessoa tem o autismo, que ela, como se o autismo fosse ter uma cura, uma gripe ou algo assim, que a pessoa está com autismo. Não, ela é autista, é uma condição. E como você falou, ela não nasce com autismo, ela vai desenvolvendo ali, Tem os gatilhos, que desenvolvem, tem a propensão genética, a gente sabe que a gente tem uma propensão genética para o desenvolvimento do TEA. Porém, e nós temos vários suportes de TEA também, 1, 2, 3. E a pessoa, após ela ter alguns gatilhos, pode ser que ela desenvolva ou não. Isso é verdade. São os gatilhos que a gente tem, assim mesmo com outras doenças também, neurodivergências e também deficiências. E às vezes a pessoa nasce com o grau 1, de autismo, e depois, logo em seguida, ela já vai com tratamento e tudo mais, já até nem parece, que ela estava. Ela pode ter uma vida dentro da normalidade. Isso aí. É muito bom a gente saber dessas informações, pra gente ter esse conhecimento. Professora, quais são os principais sinais que costumam chamar a atenção para um possível diagnóstico? Ou que a gente consegue identificar uma pessoa? Bom, nós temos diversas situações, Quando ela é criança, no meio da educação. No meio educacional, a gente consegue observar, geralmente, quando a criança vai se inserida no âmbito educacional, na escola, Quando é muito pequeno, a criança ela se isola muito, não gosta de ter muito contato social. Então, a socialização é um pouco restrita. Barulhos, não gostam muito de barulhos, não se adaptam bem a muita gente perto, gritos. Fazem bastante estereotipias, que são movimentos repetitivos, mexe muito o pé, mexe muito as pernas, as mãos, olha muito para as mãos quando vão se comunicar, não tem um olhar muito direto no olho, não olham muito. Alguns são até bastante seletivos, com comida. Tem a restrição, a seletividade alimentar é muito, muito presente nos TEA. Então, eles têm uma grande seletividade. Não é só do gosto, mas é da textura alimentar mesmo,
de mole, duro, cozido, cru. Eles têm muita seletividade de cores nos alimentos, eles têm seletividade. Apenas pela cor já não comem. Isso é verdade. Inclusive, eu tenho um primo que ele é autista, né? E quando ele era mais novo, ele só comia comidas da cor vermelha. Ou, tipo, bebidas só da cor vermelha. Era tudo da cor vermelha. Se fosse de outra cor, você tinha que esconder, tinha que colocar numa garrafa que não transparecesse a cor pra ele, né? Bem complicado. Meu irmão, ele é autista também. Autista. Ele Qual suporte? Ele não gosta muito de barulho, assim, ele se irrita, precisa de um fone de ouvido. Um abafador de ouvido, Sim, né? É suporte 1? Aí eu não sei. A fala é comprometida? Ele faz terapia. Terapia. Meus pais sabem melhor falar do que eu. É porque a terapia... Porque quando a gente atende um TEA, não é somente um psicólogo clínico que vai diagnosticar, né? Passa por um neurologista, passa por um psicopedagogo, que tem que tratar toda a parte escolar, de desenvolvimento de memória, de aprendizagem, passa por uma terapeuta ocupacional, onde faz terapia também para a organização, né, interpessoal e pessoal e social do ser humano, passa também por outros tipos de médico, psiquiatra, depende da medicação, né, porque às vezes alguns tomam risperidona, por um exemplo, porque eles ficam muito agitados e tem um pouco de agressividade, dependendo do suporte e dependendo... eu falo muito que depende do meio social, né? Também. A família. Exatamente. Por exemplo, uma família que não acolhe, não porque não quer, muitas vezes não acolhe porque tem a negação, no primeiro momento nega que o filho seja autista, por exemplo. Aí começa toda uma questão de sofrimento mesmo da pessoa. Aí tem agressividade. Com a agressividade, às vezes precisa um medicamento. Aí, às vezes, toma risperidona, outro tipo de medicamento para acalmar. Uns não precisam de medicamento, uns é somente as terapias mesmo. E também, o que é muito importante é o acolhimento, né? O nosso acolhimento, o acolhimento da sociedade, o acolhimento da família. Porque sem esse acolhimento, a pessoa vai se sentir excluída, né? Isso é verdade. A família que está em volta e os amigos também tem que ter essa paciência, né? Saber lidar com essas coisas. Porque não é ele que quer, né? Não é por vontade. Não é por vontade. É dele. E é uma diferença, ele só é diferente. Nós somos todos diferentes, ninguém é igual. Nós não temos TEA, não somos TEA, mas nós somos outros, temos outros tipos de dificuldade. Exatamente. Né? Eu também não gosto muito de barulho, eu não sou TEA. Eu não gosto de estouro de balão, por exemplo. Uma coisa que me incomoda muito é estouro de balão. Sempre foi assim. Mas eu não sou TEA, mas eu não gosto de estouro de balão. Sim. Então é uma particularidade de cada um. E chega um momento que a gente também quer ficar um pouco sozinha. Sem barulho, sozinha, sem nada em volta. Isso é verdade. Agora, voltando ali também à parte da família, né? Foi até uma pergunta que a gente separou, né? Muitas famílias demoram para aceitar o diagnóstico, né? E quais são os aspectos, os impactos disso na vida da criança autista? O primeiro momento, geralmente, quase que 100%, os pais, a família tem uma negação. Por que meu filho nasceu assim? É assim? Como assim, né? Começa a não aceitar. Essa negação, às vezes, é um sofrimento que os pais não dão conta de aceitar no primeiro momento. Aí, às vezes, não buscam nem terapia. Isso é muito triste, porque tem pais que não buscam terapia, porque ali eles vão realmente dar de cara com a realidade. Eles não querem saber. Sabe que o filho é diferente, eles enxergam. O filho não gosta de barulho, não socializa, não brinca, não divide nada com ninguém, tem restrição alimentar, seletividade, muitos caminham na ponta do pé também, que é uma outra característica bem importante. Não gosta de som, de barulho, mas tem dificuldade de aprender. E os pais não tem nada. Eles não fazem. Aí o que acontece? Prejudica quem? O filho. Com certeza. Porque não vai desenvolver. Eles poderiam estar se desenvolvendo plenamente, como todas as pessoas, qualquer pessoa, e ele está restrito porque alguns até escondem os filhos. E isso acontecia muito antigamente, né? Aquela criança que não era igual às outras crianças, isso. né? De achava, é retardado, é problemático. Só que se escondem, os pais têm vergonha de apresentar, não tem o que não querem apresentar, não querem colocar na sociedade. Às vezes, assim, uns pais não querem fazer terapia em escola especial, às vezes precisam, né, da PAI, de um centro, né, que possa ajudar, porque são terapias que ajudam a criança. Querendo ou não, é muito melhor fazer mais cedo, né? Porque quando a criança Quanto tá antes, ali, melhor. Desenvolvendo, né? Porque quando chegar na vida adulta, ela já vai ter um desenvolvimento enorme. Isso é um fato. Quanto antes começar, melhor vai ser o resultado. Isso para certeza. tudo. Para o autismo, para qualquer outra neurodivergência, problema neurológico, deficiência, o TEA, pessoa com deficiência física, qualquer necessidade de aprendizagem, é importante procurar, né?
Dislexia, por exemplo. Quanto antes descobrir, vai ser melhor. É verdade. Professora, o que diferencia uma criança com TEA de uma criança apenas tímida ou introspectiva? Esses traços que a gente vem falando, né, essas características que a gente vem falando, que a gente provavelmente consegue notar desde pequenininho. Olhar nos olhos. TEA não olha nos olhos, dificilmente. Andar na ponta dos pés é uma característica bem importante. Seletividade alimentar é muito importante também. Questão de socialização. Outra coisa muito importante que eu não falei é o toque. O autista não gosta que toquem neles. Eles não gostam de toque. Eu atendo vários autistas e como eu abraço e beijo todo mundo. É o meu jeito. Mas quando eu tenho um paciente, um aluno que é autista, eu respeito. E quando eu já sei que é, ou quando eu ainda não sei o que é, o que tem, não tem, porque a gente, ao contrário do que as pessoas fazem, a gente não pode estigmatizar e olhar para a cara de alguém e falar como a sociedade faz, né? Ah, aquele ali tem cara de autista. Gente, autista não tem cara. Isso é verdade. Aquele ali tem cara de deficiente intelectual. Igual o síndrome de Down, né? Aquele ali é Down. Gente, isso é uma falta de respeito. Né? Isso não existe. Como que tu vai saber o que uma pessoa tem olhando para a pessoa? Olha, para te ter um diagnóstico, tem que trabalhar muitas terapias e muitos anos, talvez, para te descobrir se fechar. Ah, o meu TDAH tá alto. Como assim, gente? Todo mundo tem TDAH? Foi diagnosticado? Não é? Foi diagnosticado? Como que sabe que tem TDAH? Isso é até uma falta de respeito com quem realmente tem. Exatamente. Né? Como a sertaneja lá fizeram aquela música lá do transtorno de personalidade borderline, a Maiara e Maraísa. Não sei se vocês ouviram falar, elas fizeram uma música, tu ouviu, Carolina? Não. Sobre Camila, transtorno de personalidade borderline. Eu não vi esse. Eu não vi também. Foi agora, recentemente? A Maiara e Maraísa fizeram essa música, essa legal. letra dessa música, só que assim, Não foi legal? foi uma coisa muito ruim, porque foi um desrespeito, a letra da música desrespeitava completamente a pessoa que tem esse transtorno. Nossa. E aí todas as pessoas que têm, algumas, pensa, borderline, qualquer coisinha é o suicídio, é muito complicado. E muitas pessoas, né, ficaram muito revoltadas. Porque usar uma doença, né, transtorno de personalidade, que é algo muito importante, E sério demais. para tratar de também, uma música sertaneja que fala de um relacionamento. Você tem duas, ela fizeram. Elas fizeram do narcisista, que eu também Não, ela achei fez errado. outra também. Elas fizeram uma outra, só que... Mas saiu do ar. Essa do borderline, transtorno de personalidade borderline. Mas acho que é pouquinho. A minha irmã faz psicologia, ela falou. É horrível isso. Então, assim, a gente não pode fazer isso com as pessoas. Então, tratando-se de... Nós estamos falando do TEA, né? Como que a gente consegue perceber de quem é tímido e de quem não é tímido? Voltando lá. A criança tímida, ela só vai ter alguns momentos que ela vai socializar com algumas determinadas pessoas, não com todo mundo. Ela não vai estar em grupos, ela não vai querer apresentar trabalhos e ficar muito ativa. Mas ela vai conseguir olhar no olho, ela vai conseguir comer os alimentos tranquilamente, ela vai deixar tocar nela as pessoas que ela gosta, que ela tem confiança. Isso é verdade. Porque o TEA, para a gente adquirir uma confiança no TEA, demora um pouco. Os que eu atendo, eu já tenho confiança, uns até já vêm me pegar na minha mão, já dá um beijinho discreto, tá. porque a gente vai pegando uma confiança. Eu confio na professora Ariane, eu quero que ela me abrace, um beijo, eu quero contar alguma coisa para ela, eles vêm e falam. Mas é algo muito... Tem que ter, assim, uma conexão. O que acontece quando uma pessoa por exemplo, a pessoa que tem autismo não conhece, não tem intimidade, nunca viu, só que a pessoa já chega abraçando o autista? Eles desregulam completamente. Desregula completamente. Uns podem ter uma Que é reação... algo anormal pra eles, né? Muito, isso é uma coisa que pra gente, por exemplo, nossa, mas que coisa normal, pra eles, não é. Então, assim, se eu chegar abraçando, eles desregulam mesmo. Uns ficam agressivos, mas não é porque eles querem. Outros até desmaiam, ficam agressivos, passam mal, não conseguem mais conviver, ficam um tempo isolado, porque realmente é uma coisa muito forte. Né? Eu já tenho aluno meu que já chega e fala, professora, porque já sabe que o meu jeito, meio que conhece, professora, a senhora não me abraça porque eu não gosto. Eu falo, ótimo, não tem problema nenhum. Respeito, né? Respeito, não tem nenhum problema, a gente se gosta do mesmo jeito. Vai ficar aí, eu fico aqui, tá tudo certo. Mas eu acho legal porque eles falam pra mim, sabe? Ai, não me abraça. Porque eles já gostam de mim e eles não querem que eu chegue e que possa acontecer deles desregular. Então, para que a gente não tenha esse... né? Prefere já falar. Eu acho isso legal, é sinal de confiança, né? Exatamente. Agora falando um pouco das terapias. A psicoterapia tem um papel importante, né? E como ela atua no desenvolvimento dessas crianças, dessas pessoas que têm esse transtorno? Bom, tem vários tipos de psicoterapia, né?
terapia cognitivo-comportamental, tem psicanálise, tem Gestalt, tem vários tipos. Mas todas as terapias, ela vem para contribuir com o desenvolvimento pleno do ser humano, e falando na totalidade do ser humano. Eu acredito que toda terapia é importante. Todo TEA precisa fazer uma terapia. Não somente clínica de psicoterapia, mas uma terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga clínica para atuar na escola, porque acho que na escola é onde os problemas acontecem. Geralmente se descobre o que a pessoa tem lá dentro da escola. Às vezes os pais nunca descobriram na infância. Entrou na escola, aparece. Isso né? é verdade. Então, assim, a escola tem que estar muito atenta. E quem está na faculdade também, eu falo para vocês, toda palestra que eu dou, eu falo. Gente, vocês têm que observar os colegas de vocês. Às vezes aquele colega está ali, ao invés de excluir, de não conversar, de deixar de lado, não dar atenção, vocês têm que perguntar, tá tudo bem, né? Tenta se aproximar, tenta fazer uma amizade, porque às vezes o colega está passando por uma depressão, uma ansiedade, um problema de pânico, é autista, tem alguma outra neurodivergência, e está ali, depressão profunda, né? Tentando suicídio, e a gente nem sabe. É o colega do lado, às vezes a gente não sabe. Tem que buscar saber, né? Tem que buscar de saber. Afirmar qualquer coisa sobre Antes a de pessoa. ter um estigma de, aquele ali não tem um TDAH, não sei o que, como falam. Isso aí a gente tem que... Ainda mais a gente que está no ensino superior, praticamente Verdade. profissional formado. Como que a gente vai sair daqui, né, estigmatizando as pessoas? E vocês, né, doutores, advogados, como é que vão atender as pessoas se tiver um estigma desse tamanho? Isso é verdade. Professora, como que você vê o cenário atual da inclusão escolar para pessoas com TEA? Eu acho que isso vai melhorar bastante. A gente já tem a melhora na legislação já aconteceu, né? A gente tem bastante legislação que, né, auxilia muito. É muito bonito, a lei é muito bonita sempre, né? Você sabe melhor do que eu. A legislação é bonitinha, toda feitinha, mas quando ela vai para a prática, geralmente não acontece. Na escola, a inclusão raramente acontece. Na faculdade também. O que a gente encontra e vê é um capacitismo, né? É uma pessoa que ela é assistida dentro de uma instituição, ela é jogada ali, e ela é assistida da forma menos importante possível. E ainda é um peso para quem está lá dentro, infelizmente. Tem muitos professores que, eu não aguento, estou com 2 autistas na minha sala. Eu já fui coordenadora de escola também, já convivi com isso. Professor coordenadora, não aguento mais, tem 2 autistas na minha sala. E não tem um app, não tem um apoio. Na escola pública é obrigatório, mas na privada ainda não é. É mais complicado na privada. Consegue, mas é mais complicado. Então, assim, aí imagina uma criança que vai ali, que o pai e a mãe, muitas vezes, na confiança, deixa ali dentro, com promessa de que vai ter isso, vai ter aquilo, e um professor ou um coordenador fala um negócio desse. Então, não tem inclusão. Está sendo assistida, às vezes é jogada num canto, tira para fora da sala, vai passear com ele lá fora, tira ele de perto. Mas ele não está ali para sair de perto, ele está ali para ficar junto, está ali para ser incluído. Se ele está saindo de perto, ele podia estar em casa sem fazer nada. Eu me revolto, essas coisas me revoltam. Eu vi uma notícia esses dias sobre um autista, né? Que ele praticava uma luta. E esse professor se irritou, perdeu a paciência com ele e bateu no menino. Já pensou aqui? Simplesmente. Não, foi em São Paulo. E aí aconteceu isso, e aí, gente, não pode, né? Meu Deus, se irritar, tem que ter paciência. Quem que é o adulto ali, né? O profissional que está ali? É a criança ou é o professor? E agora também, falando um pouco, porque nós falamos da inclusão na faculdade, falamos da inclusão na escola e nas empresas. Será que eles têm ali um suporte, um preparo para essas pessoas no mercado de trabalho? Acredito que na maioria das empresas também ocorre o capacitismo e apenas o assistencialismo. As pessoas estão incluídas ali, jogadas ali para serem assistidas. E isso é muito triste, porque não é o que a gente quer. O que a gente quer é a inclusão de verdade. Só que para a inclusão acontecer, a gente tem a inclusão das barreiras, que são as barreiras físicas, que é toda a parte de banheiros, escada, elevador. Para mim, essa parte é a mais fácil. Eu não acho que é difícil. Agora, e a parte realmente da mentalidade da pessoa? Isso aí não é. Isso aí, e a mudança de mentalidade, a reflexão que a pessoa tem que fazer sobre a inclusão, a empatia, isso que eu acho que não acontece, que a gente precisa colocar em prática. Para mim, isso é muito... Está deixando muito a desejar ainda. Precisamos melhorar bastante. Bastante. Não só dentro das empresas, dentro da faculdade, mas também como sociedade. Como né? sociedade, no geral. Isso é verdade. Agora, para dar uma encerrada, né? Como que a gente consegue combater o preconceito e a desinformação ali, né? Eu acredito que nós que estamos aqui numa faculdade, a gente tem que começar, né?
é porque há uma desculpa, assim, de quem, por exemplo, não tem acesso à informação. Mas nós temos acesso à informação. Onde que termina essa exclusão e essa segregação? Na família. Começando pela família. A gente tem que ensinar os nossos filhos a serem seres humanos humanizados. Tratem as pessoas, que tratem as pessoas com humanidade, que tratem as pessoas que são diferentes como normais, iguais, como todos somos, porque ninguém é normal totalmente e ninguém é totalmente perfeito. Todo mundo tem uma dificuldade, uma diferença em alguma área da sua vida. Porque então, às vezes algumas pessoas são mais visíveis, né? Algumas deficiências são visíveis, algumas dificuldades são visíveis e outras ninguém nunca vai ficar sabendo. Exatamente. Ou eu acho que elas são as Ou piores, né? Então eu falo assim, começa na família. A gente precisa começar na nossa família a acabar com esse preconceito. Quem tem filho, quem está construindo família, já ensinar a humanização. E depois os profissionais, nós aqui enquanto profissionais, vocês agora já praticamente formados, sair daqui com esse pensamento humanizado, a humanização. A gente tem que plantar uma sementinha em cada um. Cada um que a gente passar perto de cada um tem que plantar uma sementinha. Quando vê que uma pessoa está cometendo algum preconceito, tem que chegar e conversar com a pessoa, numa boa, explicar. Porque às vezes aquela pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela não foi ensinada, ela não sabe nem o que é o preconceito. Porque ela foi criada, às vezes, numa família preconceituosa e ela está apenas reproduzindo o preconceito. Ela não sabe. Então, sem chegar julgando também, a gente conversa e explica, coloca a pessoa para pensar, para refletir. Acho que é por aí, né? A gente tem que ser mais empáticos, colocar no lugar do outro. Eu ia te perguntar isso agora, né? Qual a mensagem que você tinha que deixar para a nossa sociedade, né? Porque ainda, querendo ou não, a gente é meio leigo para essas coisas, né? E é isso, é ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Se eu tenho um filho, se eu tenho um familiar TEA, né? Como que eu quero ser tratado? Como que eu quero que ele seja tratado? Como eu trataria se fosse meu filho? Eu gostaria que alguém te tratasse, colocasse ele dentro de uma escola e tratasse como se não fosse uma pessoa, um ser humano, que fosse desumanizado, que fosse um tratamento como se fosse um qualquer, que limitasse ele para que ele não aprendesse na totalidade como qualquer pessoa tem direito, tirasse o direito humano dele, né, de aprender, limitasse a aprendizagem dele, pensasse que ele é diferente, então ele não pode aprender. Exatamente. Os outros vão fazer um desenho desse tamanho, ele vai fazer um desse tamanho, porque ele é autista. Ele vai fazer o mesmo desenho dentro da condição dele. E o desenho vai ficar bonito do mesmo jeito, mas é o desenho dele. Ele vai oferecer o que ele pode oferecer. E quanto mais a gente estimular, mais ele vai conseguir oferecer o melhor. Isso é verdade. Então é isso aí, a gente tem que ter essa visão, né, de humanização, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de respeito, porque a gente sabe que o ser humano está carente de respeito em todos os sentidos. A gente precisa focar nisso, né? Direitos humanos. A gente tem os nossos direitos, mas a gente tem nossos deveres. Então, se a gente não cumprir com nossos deveres, a gente não pode exigir direito nenhum. Nos direitos, né, que a gente às vezes esquece dos deveres. Né? E acho que é uma das partes mais principais, né? Qual é o meu dever enquanto ser humano? Porque o dever, depois vem o direito, que é uma consequência, eu acredito, né? O direito a gente tem direito de ser incluído. Mas e aí? A gente tem direito de ser incluído. Mas qual que é o nosso dever? É interagir com a sociedade, é fazer aquele momento propício para poder tirar as nossas dúvidas, a gente ser incluído num grupo, tipo de trabalho. Eu estou na sala de aula, eu sempre falo para os meus alunos, estou na sala de aula, o que eu faço? Eu tenho que ter empatia com meus colegas. Não adianta eu querer todos os meus direitos ali e ser um péssimo colega, que acha tudo errado, coloca defeito em todo mundo, nada tá bom, não interajo, o professor manda entregar um trabalho, eu não entrego, tem uma data para fazer uma coisa, eu não faço, mas eu quero meus direitos. Eu quero me formar no tempo certo, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas eu estou fazendo. O que eu estou entregando antes de pedir alguma coisa? Isso é verdade. Tem que fazer primeiro para depois querer receber. Mesma coisa o TEA, os pais de TEA vão atrás dos direitos de vocês, com total razão. Mas também escutem o que é dever de vocês. Que documento que precisa? Qual escola é a melhor? Né? Tenta fazer terapia para tirar aquela negação. Eu tenho um filho assim, é difícil? Vai ser mais difícil? Vai. Mas se eu ficar só pensando que vai ser mais difícil, vai resolver? Eu tenho que ir atrás e buscar os direitos do meu filho e tentar fazer o melhor. E não só jogar ele numa escola ou jogar no para se livrar, entre aspas, né? Meu filho está estudando. Mas o que está acontecendo naquela escola? Ele está aprendendo? Ele está desenvolvendo? Ele está sendo bem assistido dentro da inclusão ou ele está só assistido porque ele está jogado lá dentro? Exatamente. Tem que ter a ponte da escola com a família. Eu mesma que eu atendo os pais, tem muitos pais que vêm aqui comigo.
Ah, mas é uma escola, professora, mas tem 18 anos, a senhora atende pai? Atendo. Porque esses pais, eu entendo que eles precisam, eles se preocupam. Então, como é que eu vou vetar um pai de vir falar comigo? Às vezes, eles vão me dar informações que a criança, que o filho, o adolescente, adulto, o calouro, por exemplo, não consegue me dar. Mas o pai vai conseguir. E eu vou acalmar esse pai, eu vou deixar ele mais tranquilo. Eu vou falar o que eu estou fazendo bonitinho, certinho, e ele vai sair daqui melhor. Talvez o filho não vai conseguir explicar para ele o que eu estou passando. Isso é verdade. Então, eu atendo as famílias também. Eu para mim, a família é importante em qualquer modalidade de ensino. Não importa se é superior ou não. A família que quer estar junto... Ah, mas eu sou maior de idade, geralmente falam, né? Mas os deficientes não pensam assim. Eles geralmente têm aquele acolhimento, quando sai do ensino médio, é muito diferente. É totalmente diferente, na verdade. Né? Eles entram bem necessitados desse apoio, acolhimento bem forte, assim. Se sentir pertencente, porque eles não vão ter mais aquele profissional de apoio do lado. Eles vão ter que ter alguém, e esse alguém sou eu, no caso aqui, né? Sem falar que a mudança também é muito difícil para eles, né? Muito. Então, você imagina, um professor que ele já tá acostumado ali na rotina dele, daí do nada não tem mais. O professor que fala, entra na sala virtual, vai em tal e tal tema e faz, pega esses slides e vai estudar. Como que ele vai fazer, né? Como assim? Uma mudança muito trágica. E ele tem o direito de fazer no tempo dele, talvez um pouco mais devagar, como ele faz avaliação comigo, alguns fazem, né? Eu deixo muito à vontade, eu não obrigo, porque eu quero também ver, a minha intenção é ver o desenvolvimento deles. Então, quanto maior a autonomia deles, para mim é melhor. Às vezes tem uns que falam, depois de um tempo, professor, eu acho que eu vou fazer sozinho. Eu falo, ótimo, pode fazer. Se precisar voltar a fazer de novo, a gente faz de novo. Mas problema, tenta fazer. Tem que tentar para ver se sobe um degrauzinho, né? Então é isso, né? Uma conversa muito produtiva que a gente teve aqui. Sim, foi muito bom saber, ganhar mais informações. Eu fico feliz. Tem bastante coisa que a gente não sabe. E Não que sabia também, que nós aprendemos, né? Eu agradeço muito, eu desejo, né, o melhor para vocês. São grandes profissionais, grandes acadêmicos, né? O professor Vilmar também, esse professor excelente, que é um Mais ou colega. menos. É um colega maravilhoso que a gente tem, né? Que eu tenho muito prazer em conviver, né, ser colega dele. Sempre muito receptivo. Eu acho que esse tema cai muito bem, né? Ele, enquanto professor, ele está sempre preocupado com os alunos para atender se o aluno está abrindo a página, se o aluno está vendo, por que o aluno está quieto, por que o aluno... Então, assim, o professor Vilmar, ele mostra bem o docente que é preocupado com o aluno, com todos os alunos, Exatamente. Né? Não faz diferença nenhuma. Né? Eu convivo, assim, então eu consigo dizer mais ou menos o que eu percebo e o que realmente vocês podem confirmar que estão com ele toda hora. Ele transmite isso na sala de aula, né? Com certeza. O professor Vilmar é show, É top. professor. Show de bola. E muito obrigada também, né? Por ter concordado, assim, né? De última hora. Eu Fazer agradeço. podcast com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz. Pode me chamar quando quiser. Fechou. Agora a gente vai cobrar R$200. Bora pra próxima. Arrasta pra cima, pessoal. Tchau, galera.